dia, galera. Bom dia, gente bonita. Acho que dá pra você dar um zoom mais, assim, pra não ficar tão longe, assim. Ah, legal. Legal. Quando quiser ver você também pode botar. Tadinha, gente, isso aqui. Ela com esse braço esticado segurando, é um absurdo. Gente, terça-feira passada não teve live. Como é que é o nome da live mesmo? Pode carro. Ah, é Pode Carro. Não teve Pode Carro porque a gente estava assistindo uma aula. A gente aproveita os horários que a gente tem de folga, né? Horários de percurso para poder estudar algumas coisas. E aí a gente, assim, eu acho super importante estar falando com vocês, mas primeiro eu tenho que me abastecer de conhecimento para depois poder passar para vocês, né? Sabe o que eu queria falar hoje, Camila? Nem falei contigo. Eu vi várias postagens de profissionais mostrando uma ressonância com ácido hialurônico de longa data no rosto das pessoas e falando, assim, eles estão descobrindo agora que o ácido hialurônico pode durar vários anos, que não dura aquilo que o laboratório fala. Você já ouviu alguém falando isso já? Já. Quem? Não, estou falando sobre, não, mas já vi, teve até uma postagem. Não, mas o que é que eu falo? Que isso não acontece. Não, dura muito mais do que os laboratórios dizem. Que susto. Pensei que ela fosse me contradizer. Não. Gente, eu falo que ácido hialurônico em olheira dura 13 anos. Sim. Assim, a gente tem relatos de ácido. Assim, realmente as pessoas, eu acho que elas acabam acostumando, né? Não, elas se nutrem de informação só quando a informação aparece no TikTok. Assim, porque quem tá lendo artigo científico, quem tá acompanhando e quem me segue, pode procurar post de 4 anos atrás eu dizendo que ácido hialurônico dura muito mais do que dizem por aí. Ácido hialurônico reticulado não se desfaz. E aí eu vi vários profissionais jogando essa notícia e dizendo do potencial inflamatório do ácido hialurônico, né, que ele pode causar problemas autoimunes a longo prazo. E eu acho que isso seja uma coisa importante para a gente debater, né? Então, o que acontece, gente? Aí eu vi gente também respondendo nesses posts. Ah, mas o ácido hialurônico, ele é uma substância que o nosso corpo produz, então não faz mal nenhum. Gente, assim, existem 50 tons de cinza, né? Primeiramente, o nosso corpo produz só aquilo que o nosso corpo produz. Só tem o DNA da gente aquilo que o nosso corpo produz. Então, um ácido hialurônico que você injeta, por mais que ele seja idêntico molecularmente, né, quimicamente ele é idêntico a um ácido hialurônico, ele não é o seu ácido hialurônico. Ele é um ácido hialurônico manipulado num laboratório e injetado. Então ele não tem a sua assinatura, ele não tem o seu DNA. E o seu corpo pode sim fazer um invólucro ali para separar aquele ácido hialurônico, e ali você vai estar impedindo a degradação, né? O seu corpo pode fazer assim como faz quando você coloca uma prótese de silicone. Você coloca a prótese de silicone, por cima da prótese o nosso corpo produz uma membrana, ele isola aquele silicone. Então a gente sabe que isso também pode acontecer com o ácido hialurônico. Quanto mais reticulado, quanto mais firme, quanto mais durinho, maior a chance dele poder ser encapsulado, dele ter uma durabilidade muito maior, porque se ele está encapsulado, se ele está tipo feito uma bolinha, ele começa a sofrer a degradação na parte externa, então ele vai demorar muito mais tempo para sofrer essa degradação, quiçá não vai ser degradado totalmente nunca, né? Tá, isso daí é um ponto. Então assim, tô dizendo aqui que o ácido hialurônico que a gente injeta é inseguro? Não estou dizendo que o ácido hialurônico é inseguro. A diferença, eu falei isso ontem para vocês na live, entre o remédio e o veneno é a dose, né? Uma coisa é você colocar ali o que se diz em alguns artigos da literatura, e assim, é até difícil de achar artigos dizendo em relação a quantidades, mas que o ideal seriam 10, 20, no máximo seringas por ano. Eu sigo alguns profissionais de fora que dizem que o máximo é uma por ano. Então assim, a gente nessa área, né, de preenchedores, a gente tem muito mais perguntas do que respostas. As respostas, elas estão vindo. Eu acho que essa lente está tão suja, tá até embaçada. As respostas, elas estão vindo
né, com o passar do tempo. Por quê? Porque os produtos estão ficando cada vez mais sofisticados, existe uma busca por uma durabilidade maior, as coisas estão acontecendo em tempo real, né, uma coisa relativamente nova. E então, assim, eu não vou dizer nem que o ácido hialurônico faz mal, nem que o ácido hialurônico faz bem. Qual é a minha conduta em relação ao ácido hialurônico? A minha conduta é usar ácido hialurônico para acabamentos, né? Não fazer o meu tratamento baseado em ácido hialurônico. Sempre que eu posso, eu faço o estímulo de colágeno para chegar ao volume, à firmeza que eu quero daquele paciente e deixo ali 3, 4, até 6 seringas de ácido hialurônico para fazer o acabamento, né? Mas isso também não é para todo mundo. Eu tenho muitas pacientes, né? Mas é de uma idade um pouco mais avançada, pacientes de 70, pacientes de 80 anos de idade, onde eu sei que o estímulo de colágeno ele não vai dar o mesmo resultado do que numa paciente de 40, de uma paciente de 50. Então eu sei que eu não vou poder contar com isso. Ao mesmo tempo, uma paciente de idade avançada, né, 70, 80, 90, o ácido ele vai ficar ali mais tempo, mas assim, de quanto tempo que a gente está falando, né? É diferente de uma menina de 20 anos que coloca 20 vidros de ácido hialurônico e ela tem ali uma vida inteira pela frente para, assim, a gente está ali falando ali de, né, se ela tiver sorte, mais 60, 70 anos, com aquele ácido ali dentro dela. Então, assim como tudo que eu falei ontem sobre suplementação, a mesma coisa é em relação aos injetáveis. O que serve para um não serve para todo mundo. Cada caso é um caso. Então, assim, qual é a grande vantagem dos bioestimuladores? Os bioestimuladores, com exceção do PMMA, que também é um bioestimulador, só que diferente de um Sculptra, de um Radiese, é um bioestimulador permanente, ou seja, ele não cessa o bioestímulo nunca, por isso o efeito dele é para sempre, né? Tanto o efeito benéfico quanto o efeito maléfico. Porque, vamos lá, eu já expliquei para vocês, mas como sempre tem gente nova chegando, o bioestimulador ele causa uma inflamação. Através dessa inflamação localizada que ele causa, existe a produção e a deposição de colágeno ali no local onde ele causou a inflamação. Mas qual é a vantagem e a segurança que a gente tem? Que o bioestimulador ele vai se degradar e no final das contas, depois mais ou menos de 2 anos, 2 anos e meio, a única coisa que vai restar ali naquele local é o colágeno que foi produzido pelo próprio paciente. E aí sim, o colágeno que o paciente produz a partir de um bioestimulador que foi injetado nele é um colágeno que tem a assinatura do paciente, porque foi produzido pelo indivíduo, diferente de um ácido hialurônico que você injeta e ele é semelhante molecularmente ao ácido hialurônico que a gente produz, mas ele não é o ácido hialurônico que a gente produz, ele não foi produzido por nós. Então essa para mim é a grande vantagem do bioestimulador. Mas aí vem, assim, existem questionamentos também, né? Bioestimulador é para todo mundo, né? Então, assim, nem sempre, sabe? Uma pessoa que seja muito inflamada, uma pessoa que tenha doenças autoimunes, talvez não seja a pessoa ideal para fazer um estímulo, né, ao sistema imune dessa pessoa, para que ela produza colágeno. Então, gente, todas as decisões, elas têm que ser tomadas com base numa anamnese detalhada da vida da pessoa, da condição daquela pessoa, da condição fisiológica daquela pessoa. Então, assim, é muita coisa que tem que ser vista. Então, não só a parte fisiológica, como a indicação, em que grau de envelhecimento ela está, por que ela está envelhecida, qual é a perda que ela teve, foi perda de gordura, foi perda de colágeno, é flacidez de pele, é flacidez de músculo, é perda óssea. Então, assim, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, é por isso que vocês têm que achar um profissional para poder fazer esse tipo de trabalho mais profundo. A harmonização facial não é uma coisa que se faz que nem pintar cabelo, que nem fazer unha, que você entra, você passa naquela loja no shopping e fala, vou fazer minha harmonização aqui. Assim, você
Até porque nessas clínicas, muitas vezes, tem uma rotatividade de profissionais, né? Entram sempre profissionais novos, porque quando o profissional começa ficando um pouco mais experiente, porque a grande verdade é que essas clínicas absorvem muitas pessoas recém-formadas, que não têm muita experiência, e assim que essas pessoas ganham mão, né? Ganham um pouco mais de autonomia, de empoderamento ali, elas querem ter o consultório delas, elas não querem estar ali tendo que bater meta, né? Tendo que... hoje tem que fazer 25 bioestimuladores, 30 seringas de ácido hialurônico, porque é daí que começa a ter todo o problema. Porque a pessoa tem que bater meta, então ela tem que fazer quantidade. E ela não vai parar para pensar se aquele caso específico, que pode ser você, que chegou ali, se você está em condições de fazer aquele tratamento, se aquele tratamento é o melhor para você, se aquele tratamento é compatível com outros tratamentos que você já tenha feito. Então, esse é o grande problema. Cara, eu sempre acabo voltando para a questão da banalização. Banalização. Quando eu falei banalização do endolaser, eu ainda nem tenho opinião sobre esse procedimento. Continuo assim, achando que não mostrou que veio. Vejo profissionais que só falavam de endolaser, hoje em dia falando de fio de PDO, falando de laser de CO2. Assim, aí eu me pergunto, né, mais uma vez, mas se entregava tudo aquilo, para que precisa de outros procedimentos juntos, né? Então, a gente está falando da mesma coisa, de que a gente tem que agregar várias coisas para chegar no resultado. Não, beleza, né? Mas assim, acho que tem coisas que caminham mais para trás do que para frente, né? E aí a pessoa vende junto, principalmente nessas clínicas de shopping, né? Então você tem que fazer um ultrassom microfocado junto com um bioestimulador, né? Então assim, na minha concepção, o ultrassom microfocado vai causar um dano, mas que você não vai ver muito esse dano, porque você vai fazer junto um bioestimulador. Na minha concepção e na concepção de vários profissionais que eu sigo, renomados ao redor do mundo, você, quando faz ultrassom microfocado, você prejudica o paciente. E aí você vem ali com um bioestimulador. Então, assim, por que não fazer só o bioestimulador? Porque eles têm que bater meta, porque eles têm que vender, né? Porque muitas vezes ao fazer os pacotes de compras de quantidades de bioestimuladores, preenchedores, aí o profissional, a clínica, ela ganha junto ali o direito de usar um ultrassom microfocado, né? Eles têm umas casadinhas, né? Você compra tanto, aí você pode usar o ultrassom microfocado, e eles empurram, né? A verdade é essa, eles empurram os procedimentos para as pessoas, porque eles têm que bater meta. Infelizmente, mesmo dentro de consultórios particulares, né, onde o profissional trabalha assim, muita gente empurra, né? Porque existe, assim, as pessoas sabem que o profissional que o paciente de harmonização, muitas vezes ele não é fiel. Ele está em busca de resultado. E aonde ele vê uma postagem com um resultado que ele considere excelente, mágico, ele vai atrás, ele vai pensar assim, eu não tô tendo esse resultado, né? Então o paciente tem 70 anos e ele olha lá uma postagem de um lábio preenchido de uma garota de 22 e ele fala, não, mas eu quero que meu lábio fique desse jeito, então eu vou nesse profissional. A gente sabe que é isso que acontece. Então muitas vezes os profissionais, no medo, né, de perder esse paciente e perder a oportunidade, né, de ganhar um dinheiro grande ali, eles procuram fazer o máximo de procedimentos que puderem com cada pessoa, né, para eles, não, já garantir, porque esse paciente provavelmente ou assim, possivelmente não vai voltar, então eu vou fazer tudo que eu puder nele. E é aí que os problemas começam, né, porque o paciente vai se enchendo de produtos, cada hora ele está fazendo protocolos e produtos num profissional diferente. Muita gente não diz, mesmo assim, por exemplo, no meu caso, a internet. Deve ser. Mas vai voltar. Voltou. Já voltou. Assim como na questão de suplementação, não existe uma coisa só, né? Não existe um suplemento só, e eles têm que ser avaliados individualmente. A utilização ou não de cada material que a gente tem dentro da harmonização, ela também tem que ser avaliada individualmente. Então, por exemplo, eu sei que quando a gente faz um bioestímulo de colágeno, esse subcutâneo, né, esses planos mais profundos onde a gente aplica, eles ficam com fibroses, né, eles ficam mais densos, até porque é isso que a gente quer aquelas fibroses ali para manter aquela pele firme. Mas se o paciente está me dizendo que ele vai fazer uma cirurgia plástica naquele ano
eu não vou fazer um bioestimulador antes da cirurgia plástica dele. Pra que eu vou dar mais trabalho pro meu colega? Eu vou falar pra ele, faça a sua cirurgia plástica, porque em alguns casos, se a pessoa desejar, tá, gente? Porque nada é obrigatório. Tem gente que tá ali, tem flacidez, tem excesso de pele e tá feliz e tá contente, ela só quer dar aquele glow, só que ela quer dar a melhorada. Então, assim, eu nunca vou dizer para as pessoas que elas devem fazer cirurgia plástica. Às vezes, quando eu percebo que o paciente chega com uma expectativa muito grande, de uma melhora muito grande, e eu sei que o procedimento de harmonização não vai dar conta, eu pergunto, e assim, ainda corro o risco de ser mal interpretada, né, Camila? De falar assim, cara, uma cirurgia plástica está fora de cogitação? Assim, a gente tem que perguntar isso muito delicadamente, às vezes o paciente se ofende. Mas a verdade, assim, que muita gente chega querendo um resultado mágico, né? Eu tive uma paciente uma vez que ela tinha um grau de queda facial muito grande, né? Um rosto muito pesado, assim, todos os sulcos muito marcados, e ela não disse de cara, não, não penso em cirurgia plástica, eu quero fazer só... E ela queria fazer 2 seringas de ácido hialurônico e queria ficar harmonizada, e isso não ia acontecer, né? Então, assim, é muito difícil, é muito complicado, né? E talvez no caso dela, nem com 20, nem com 30 seringas, nem com 20 fios a gente fosse conseguir, porque o caso dela era um caso de cirurgia plástica. Mas se a pessoa já chega me dizendo que cirurgia plástica está fora de questão, eu vou ficar insistindo para que a pessoa faça cirurgia plástica? Não vou ficar, mas eu vou dizer para ela, olha só, o que a gente vai fazer vai ser uma pinceladinha dentro de um contexto que você não vai ver tanta diferença assim. Então, assim, cada caso, pessoal, é um caso. E são 50 tons de cinza, né? Então eu procuro trabalhar com ácido hialurônico de marcas de presença no mercado mundial, né? No começo a gente acaba escolhendo outros fabricantes, dando uma chance, a gente vai no congresso, sempre tem muita propaganda em cima, esse aqui é novo, esse é maravilhoso. Você vai vendo, assim, que às vezes é melhor não trocar o certo pelo incerto. Então eu acabei escolhendo 2 marcas, e são as marcas que eu trabalho com os produtos da linha Restylane e da linha Belotero, e o que mais me deixa seguro de trabalhar com eles não é só o efeito bom que eles dão na aplicação, é a reversibilidade. Eu acho que você saber que aquele produto que você colocou consegue ser retirado, que ele tem uma facilidade de reversão, é uma coisa tão importante quanto a qualidade e a durabilidade que aquele produto vai ter. Saber que você consegue desmanchar. Eu já vi em congresso as pessoas falando, não, porque para hialuronidase tem que ser a hialuronidase da Toscane, porque a da Toscane é a única que consegue tirar, porque as outras hialuronidases não é o que eu vejo na realidade, né? Então talvez assim, que tipo de ácido essas pessoas estão usando, né? Dizendo assim, não, porque o ácido não sai com outros, o ácido que eu uso sai tranquilamente com as hialuronidades de farmácia de manipulação, como a PHD, como a Victa. Então, assim, quando a gente pensa no produto, a gente não tem que pensar só na aplicação, a gente tem que pensar também na retirada. Então, a escolha, são muitos os fatores. Então, assim, agora vai ter esse boom, as pessoas vão começar a ficar falando mal dos perigos do ácido hialurônico, mas o que eu posso dizer para vocês de verdade, assim, ácidos hialurônicos de boa procedência são seguros para se trabalhar, desde que a gente esteja num ambiente biológico, num paciente que esteja bem de saúde, né? Nada vai fazer bem num paciente que está completamente inflamado. E daí é uma boa anamnese, é um preparo daquele paciente, mas de uma maneira geral, ácidos de boa procedência, eles vão entregar bons resultados com segurança, desde que sejam aplicados na indicação certa, no plano certo, na quantidade certa, e aí você trabalha com segurança, né? Mas enquanto as pessoas se preocuparem em faturar, bater metas, né, em colocar a maior quantidade possível de produtos nos seus pacientes, a gente vai ver bastante efeitos colaterais, bastante reações adversas, porque não é assim que é para ser utilizado, né? Então,
acabamos de chegar, a gente é sempre rápido quando a gente vem conversando, né? Conversando, a conversa é a maneira de dizer, porque só eu falei, vocês não falaram nada. Eu nem acho que dei chances de vocês falarem. Mas a live vai ficar gravada. Se vocês tiverem dúvidas, deixem pra mim. E espero que vocês tenham entendido o que eu tô dizendo e que não é para deixar de fazer, mas é para fazer com a indicação certa, com o profissional certo, no momento certo e na quantidade certa. Beleza, people? Beijo grande.